Bom dia, gente. Boa quarta-feira de Xangô para todo mundo, dia 16 de abril de 2005. Estamos novamente aqui para bater um papo. Hoje sobre almas gêmeas, hoje sobre essa coisa de simpatia, antipatia entre as pessoas, né? E esse papo é um papo muito interessante, porque até Carl Gustav Jung, o grande psicanalista e tal, comparado também, da mesma época, temporâneo de Sigmund Freud, e eu gosto muito de Carl Gustav Jung, porque ele é muito espiritualizado, e ele fala sobre exatamente esse self, essa atração, essa coisa que existe na gente, que a gente ou gosta ou não gosta de uma pessoa. A gente se sente bem do lado de uma pessoa, se sente mal, né? E muitas vezes esse se sentir mal é uma coisa natural, é uma coisa de, sei lá, alguma coisa que aconteceu com você na infância. Por exemplo, a pessoa estava usando uma lavanda que a empregada da sua casa que tomava conta de você, a sua babá, né, usava também e lhe maltratava. Aí a pessoa está usando a mesma lavanda. Na hora que você sente o cheiro, você já imagina a babá e não simpatiza com a pessoa. Não é só espiritual. A gente tem que tirar isso da cabeça, que a coisa não é só espiritual, né? A coisa também pode ser uma questão física, né? Uma questão magnética também, né? Carl Gustav Jung fala muito disso. Ele diz que existe um magnetismo, uma aura, né? Existe essa coisa do inconsciente coletivo, e muitas vezes as pessoas se encontram, não é por acaso, né? É exatamente essa coisa não é coincidência, não existe coincidências, né? As pessoas se atraem, as pessoas namoram, casam ou são amigos e tal. Não é por acaso, é porque fazem grupos, é parte de um grupo de espíritos que ele chamou de inconsciente coletivo, né? As pessoas fazem parte de grupos energéticos, de grupos magnéticos que se atraem ou se repelem. E é muito interessante isso, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: eu tenho o dedo podre, né? Só me dou com pessoas que vão estragar a minha vida e tal. Mas isso está muito dentro da gente, né? A gente identifica no outro o que a gente é. Então essa atração é uma atração muito grande, às vezes favorável, né? Às vezes você é uma pessoa boa, atrai uma pessoa boa. Você se torna uma pessoa boa, atrai pessoas bacanas, atrai pessoas interessantes para a sua vida. Você é uma pessoa péssima, vai atrair pessoas péssimas para a sua vida. Isso é uma questão de lógica, né? Uma questão que, se a gente pensar direitinho, dá para entender como é que funciona esse processo. Jung falou também que existe toda uma aura ao seu redor. É engraçado como Jung era espiritualista, né? Jung foi o primeiro homem a ver a Terra azul, né? Jung teve uma parada cardíaca e teve morte, uma morte, como é que se chama, né? É aquela morte que você vai e volta. Eu estou esquecido o nomezinho, né? Experiência quase morte, EQM. Então ele teve um EQM e ficou fora do espaço e viu a Terra azul. Depois, anos depois, os astronautas foram e disseram: a Terra é azul. Então, Jung foi o primeiro a se destacar no EQM, se desdobrar e ir para fora do espaço. Então, a partir daquele momento, Jung virou um espiritualista. E todas as coisas que ele fala, por exemplo, a lei da atração, né? A lei da atração é uma lei natural, uma lei de Deus. Fazem parte das leis naturais, as leis universais, né? A lei da reciprocidade, a lei todas essas leis Jung colocou no seu escopo como experiências dele em relação à vida e experiências também dos pacientes dele. É muito interessante, né? E ele comprovava que existiam
pensamentos espirituais. Existem pensamentos espirituais. Ele levava muito para o lado da psicologia, porque na época não se podia falar muito nisso, mas pessoalmente ele era um cara espiritualizado, né? Por isso que eu gosto tanto de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung foi para mim é um ícone, com seus 4 livros pretos e o seu livro vermelho, que só foi publicado depois que ele faleceu, né? Depois que ele desencarnou. E se a gente for traçar um paralelo, a espiritualidade dele era uma coisa impressionante, tá certo? Ele tratava os pacientes olhando todo o passado, revirando todo o escopo, não só dessa existência, mas de outras existências, só que ele chamava isso de self, né? E é muito interessante como ele mudava toda essa história. Então, gente, assim, alma gêmea existe? Não. Existem espíritos similares, espíritos simpatizantes, que simpatizam um com o outro. E por isso, essa atração que a gente sente um pelo outro e que termina chamando de minha alma gêmea, né? Não existe almas gêmeas, existem almas similares, almas que magneticamente se aproximam uma da outra pela simpatia ou pela antipatia. Muitas vezes nós temos atitudes egoístas e queremos porque queremos tal pessoa, pela beleza, a gente deve ser atraído pelo magnetismo e não pela beleza ou pela aparência. A gente primeiro se atrai pela aparência, lógico, nós somos físicos. Depois a gente tem que pesquisar muito bem, por isso o namoro, né? Se a pessoa realmente ou então por isso a amizade que continua e tal, para poder ver se realmente a pessoa está enquadrada naquele escopo, naquela estrutura. Eu espero ter explicado bem a vocês o que é simpatia, antipatia, né? Esse negócio de olho, dedo podre e tal, pessoas que eu simpatizo, antipatizo, pode ser coisa física e tal, pode ser coisa espiritual mesmo, tá certo? Do inconsciente coletivo que a gente chama de psicosfera, tá certo? Um forte abraço para vocês, namastê, o ser grandioso que existe em mim, saúde ao ser grandioso que existe em você. Muita axé para você, saravá, um beijo no coração. Até a próxima gravação para vocês. Se Deus quiser, daqui pro final da semana a gente faz uma live, desculpa. Beijo, valeu!